Uau, boa noite! Aplauda Jesus! Faz barulho para Ele. Mais forte, vai! Toda a glória ao Senhor. Olha para a pessoa do seu lado, abençoa ela, diga assim: eu te abençoo no nome de Jesus. Fala para ela: que bom que você veio. Deus vai falar com você. Você crê nisso? Vamos declarar que Araraquara é de Jesus, que essa cidade pertence ao Senhor, que o reino de Deus vai se expandir em Araraquara. Levante as suas mãos em direção à cidade, ao seu bairro, à sua casa, e nós vamos declarar: Senhor, nós te agradecemos porque não estamos aqui apenas para um encontro qualquer. Nós estamos aqui, Senhor, para manifestar o reino dos céus, para declarar, Senhor, que Araraquara pertence ao Senhor, que essa cidade vai viver um novo tempo, vai viver um avivamento, que famílias inteiras se renderão diante de Ti, Senhor, que pessoas improváveis conhecerão o Teu amor, se renderão diante da Tua presença. Abençoe Araraquara, Senhor, abençoe a economia, abençoe, Senhor, o governo, a cultura, a educação, a política, Senhor. Abençoe, Senhor, as igrejas, abençoe o comércio, a indústria, que essa cidade, Senhor, viva os melhores dias dela, que os céus estejam abertos, que o favor do Senhor esteja sobre este lugar. Deus, nós clamamos ao Senhor que cada espaço, cada centímetro desse centro internacional de convenções se transforme agora, Senhor, na Tua habitação, na Tua casa, Pai. Como o Senhor disse a Moisés: tire as sandálias dos seus pés, porque a terra onde você pisa é terra santa. Pai, aquele lugar se tornou santo porque o Senhor estava lá. Que este lugar seja santificado agora, Pai. Que não seja o palco, mas seja um altar. Que não seja, Senhor, a Deus querido, simplesmente visitantes, pessoas que... mas não, Senhor, membros do Teu reino, Senhor, cidadãos do reino de Deus, um exército vivo, um exército poderoso. Pai, no nome de Jesus, que os Teus anjos tenham acesso a este lugar, e que esse lugar seja completamente dominado pela Tua glória. Nós somos gratos, porque sabemos quem a gente era, e a gente sabe quem a gente é agora. Nós somos filhos. O Teu amor nos encontrou, o Teu amor mudou a nossa natureza, o Teu amor mudou a nossa identidade. Seja adorado neste lugar. Receba agora, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Quem é grato pelo amor dele aqui? Nós somos gratos pelo Teu amor, Senhor. Uou! Adore Ele. Um caminho Ele abriu no mar. Eu dou graças, aleluia. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Mesmo sem eu merecer, meu Deus fez. Diga isso. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por Seu amor. Sou grato por Seu amor. É o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por Seu amor. Grato, Senhor. Sou grato por Seu amor. Santo, santo, igual
Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Estávamos perdidos, o Senhor nos achou. Minhas mãos levantarei, fui perdoado outra vez, outra vez. Todo meu ser te darei, fui perdoado outra vez, outra vez. Minhas mãos levantarei. Levante as suas mãos. Fui perdoado outra vez, outra vez. Todo meu ser te darei. Fui perdoado outra vez, outra vez. Quem sou eu? Uau. É o meu Deus. Quem sou eu pra me amar tanto assim? Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. É o meu Deus, sempre esteve aqui por mim. Sou grato por seu amor, Obrigado, sou Jesus. grato por seu amor. Vivo estou e eu vou testemunhar. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Não importa com o que vão pensar. Sou grato por seu amor, sou grato por seu amor. Eu não me importo com o que vão pensar. Eu vou testemunhar. Eu sou grato pelo teu amor. Aleluia. Consagra a sua vida diante dele. Ele é o único da nossa existência, é aquele que pode mudar a nossa história. Nós reconhecemos quem o Senhor é, Pai. Digno de toda adoração. Bem alto, declare assim, ó. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Uou! Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Aleluia. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos
Consagramos tudo a Ti, Senhor. Celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras. Aleluia. Pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Oh, Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. oh Senhor. Pois Tu és o Deus Criador. Pois Tu és o Deus Criador. Oh, Santo, Santo, Santo. A honra. Uau. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Santo, Só Ele é santo. Digno. Tu és santo. Santo, Santo, Santo. Digno de louvor. A Ele a glória. Mais uma vez a Ele a glória. A Ele a glória. Toda a glória é sua. Aleluia, Ele é a glória. A Ele a glória. A Ele a glória.
Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todo joelho vai ter que se dobrar, na terra, no céu, debaixo da terra. E toda boca, toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Irmãos, essa glória que nós acabamos de cantar, ela foi conquistada exatamente ali no Calvário. Por isso que quando a gente olha para a cruz, a gente vê o amor revelado em forma completa. Jesus, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. Ele pagou uma dívida que nós nunca conseguiríamos pagar. Por isso, toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, como faremos agora, nós não estamos apenas lembrando de um sofrimento, nós estamos celebrando realmente uma vitória. Esse pão, ele representa o corpo de Jesus que foi entregue por nós, o castigo que nos trouxe, a paz estava sobre ele. O cálice representa o sangue da nova aliança, derramado pela remissão dos nossos pecados. Cada vez que a gente participa da ceia, nós estamos anunciando ao mundo uma verdade muito poderosa. A verdade é: Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Ele venceu, e a glória dele permanece para sempre. É por isso que a ceia não tem a ver com a gente, tem a ver mais com Ele. É tudo sobre Ele. Ninguém aqui merece participar da ceia. Todos nós pecamos, diz a Bíblia, e todos nós fomos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Mas o sacrifício de Cristo nos aproximou novamente do Pai. O véu que separava já não separa mais. O véu se rasgou de cima para baixo. Ou seja, a ação vem de cima, do céu para a terra. Por isso que nós entendemos que participar da ceia não é um merecimento, é um favor que Deus nos dá, é graça. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver Jesus se assentando com os pecadores, servindo a ceia para o próprio Judas, que iria traí-lo na sequência. Jesus se assentava com corruptos como Zaqueu, e os religiosos, eles refutavam, eles ficavam raivosos por causa disso. E Jesus sempre dizia a mesma coisa: eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Interessante que Jesus nunca se sujava ao sentar com os pecadores. Ou seja, Ele não era influenciado por eles, mas todos aqueles que se assentavam com Jesus, com o coração aberto, eles eram limpos dos seus pecados. É sobre isso. É o constrangimento que esse amor nos provoca, de, mesmo sabendo que eu não mereço estar aqui, que eu não mereço participar, e quando eu me assento à mesa com Ele, quando eu participo desse momento, Ele me purifica, Ele me santifica, Ele te perdoa pelos seus pecados. Isso não é uma apologia para você continuar pecando, porque a graça custou tudo. Custou a vida de Jesus. Ele entregou a vida por mim e por você. É por isso que, se você deseja participar da ceia, nós nunca iremos te impedir. Você vai levantar sua mão se você não pegou. Alguém da nossa equipe vai levar até você o pão, o cálice, e nós participaremos juntos. É só levantar a mão e alguém vai levar até você. Isso, para que a gente participe como família.
Talvez você tenha aprendido tantas coisas, mas eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se você hoje receber Jesus como Senhor e Salvador, se você crê nisso, e se hoje mesmo for o seu último dia aqui, hoje mesmo você vai cear com Ele. A religião muitas vezes cria barreiras que Jesus tirou na cruz. Nós não podemos recriar isso. O sangue nos deu livre acesso. Nós somos livres. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Jesus os justificou, o sangue dele precioso é suficiente. Aleluia. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Coríntios, uma igreja cheia de dons, mas uma igreja cheia de pecados, uma igreja carnal. Ele escreve sobre a ceia porque a ceia estava tão deturpada. Os ricos comiam primeiro, os pobres chegavam e ficavam com o resto. Os ricos bebiam o vinho, ficavam embriagados. E Paulo diz assim: não, quem tem fome come em casa. Esse não é o sentido da ceia. O sentido da ceia é isso aqui: é a gente reunido entendendo o quanto nós somos dependentes de Jesus. Estamos aqui para demonstrar para o mundo espiritual que Ele morreu por nós. Isso quer dizer que a gente tem um Salvador. Nós temos um advogado. João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, e o nome dele é Jesus o justo. Jesus é o nome dele. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu pão, é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os seus olhos, agradeça a Ele. Senhor, nós não merecemos, mas estamos aqui para participar da ceia, porque o Senhor nos amou e o Senhor nos convidou a participar. Quando olhamos para o Senhor, nos sentimos constrangidos, porque sabemos onde erramos, conhecemos os nossos pecados, mas mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor escolheu nos redimir, nos limpar. Obrigado por essa ceia, pelo teu corpo, pelo teu sangue. Nós te agradecemos e com gratidão e com muito temor estamos aqui para lembrar a sua morte. Não com tristeza, porque o Senhor não está morto, o Senhor está vivo. A sua morte quer dizer anulação dos nossos pecados. Estamos aqui para anunciar que temos um Salvador até que o Senhor venha. Nós te amamos, Jesus. Obrigado. Coma do pão e beba do cálice. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Essa canção que nós vamos cantar agora é a primeira vez que a gente canta ela em Araraquara, porque ela é nova. É composição da pastora Ariane, é Encorajamento Music. Ele venceu. Jesus venceu. Aleluia. Quem é este que os ventos obedecem sua voz? Ele tem todo o poder.
coração, Ele traz restauração. Uau. Lá na cruz se entregou, com seu sangue pagou alto preço custou, e a vitória alcançou. Uou! A morte e inferno Ele venceu, o meu pecado Ele venceu, toda doença Ele venceu. Jesus, Filho de Deus. Quem é esse que traz alívio e cura o coração? Ele é a salvação. Quem é esse que até os meus pecados perdoou? Ele tanto me amou. Lá na cruz se entregou, com seu sangue pagou alto preço custou, e a vitória alcançou. A morte e inferno Ele venceu, o meu pecado Ele venceu, toda doença Ele venceu. Jesus, Filho de Deus, a minha dor Ele venceu, a angústia, o medo Ele venceu, toda tristeza Ele venceu. Jesus, Filho de Deus. Aleluia! Ele triunfou! Ele venceu a morte! Ele vive! Uau! Jesus! Para sempre Jesus! vencedor. Eu olho para a cruz, vejo o amor que me conduz. Eu olho para a cruz, e o nome dele é Jesus. Eu olho para a cruz, Jesus! vejo o amor que me conduz. Eu
Ele triunfou, ele venceu. Aleluia. Glória a Deus. Com as suas mãos levantadas, diga assim: Pai, meu Pai, fala comigo, não o que eu quero, mas o que eu preciso ouvir. Meu coração está atento à tua voz, em nome de Jesus, amém. Você pode mais uma vez aplaudir a Ele e se assentar. Uau! Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém, gente? Glória a Deus. Cadê as mulheres de Araraquara? Dia 21 de março está chegando o nosso encontro anual de mulheres lá em São Carlos, o Só Pra Elas. E você está convidada a levar no mínimo 10 mulheres com você. Amém? O evento é gratuito. Uma palavra de Deus, adoração, uma unção especial. Nós nos reunimos 2 vezes no ano, no Só Pra Elas e depois da imersão em outubro. Então assim, existe algo muito poderoso num ajuntamento de mulheres, direcionamento do céu para as nossas vidas, sorteio de muitos prêmios, é um evento que nasceu no coração de Deus. Então você está convidada a estar presente e a convidar todas as pessoas que Deus colocar, todas as mulheres que Deus colocar no seu coração, amém? Ontem foi muito especial, porque eu não sei se você viu na rede social, eu vou lançar no Só Pra Elas, mas ontem eu mostrei o novo livro, meu novo livro, Meninas Encorajadas. Foi muito especial porque quando eu estava fazendo a dedicatória do Mulheres Encorajadas, a Aurora, uma menininha de 7 anos, me disse assim: Bispa, eu peguei o livro da minha mãe para ler e eu não entendi nada. Por favor, faz o Meninas Encorajadas, porque nós também precisamos de encorajamento. Ai, quando eu ouvi isso, gente, meu coração disparou. E aí eu continuei dando a dedicatória, mas eu já não ouvia mais nada. Aquilo ficou no meu coração e quis o Senhor que isso acontecesse. É um livro infanto-juvenil. É um livro inspirado no Mulheres Encorajadas. São as mesmas mensagens, os capítulos, mas numa linguagem linda, numa linguagem tão doce. Então, acima de 7 anos, as meninas já podem ler, já podem ser ministradas, curadas, convictas da identidade dela. Esse livro, eu digo assim que quando eu ia corrigir, quando eu ia fazer qualquer coisa, eu me pegava sorrindo, porque eu estou muito feliz, porque eu sei que é a vontade de Deus, e quando o projeto é de Deus, não tem como dar errado. Então você pode adquirir no Só Pra Elas. Nós vamos conversar, vender já na quinta-feira no culto, mas eu vou fazer o lançamento, as dedicatórias no Só Pra Elas, agora no dia 21 de março, no sábado, amém? Então você já pensa aí nas sobrinhas, das filhas, nas meninas que você quer alcançar e dê de presente, porque é algo poderoso do céu que vai fazer a diferença no meio dessas meninas, amém? Elas merecem encorajamento também, como disse a Aurora. Abacuque 1:2-4 diz assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar? Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. E o profeta Abacuque continua ali questionando muitas coisas a Deus. Certa vez eu estava brincando com Davi. Davi tem 5 anos. E ele, sem querer, tacou a unha dentro do meu olho. Meu Deus, que dor. Eu não sei se você já machucou, porque quando cai um cisco no nosso olho, dói muito. Enquanto ele não sai, parece que queima, machuca. Imagina uma unha. E ele ficou todo triste: mamãe, desculpa. E eu ali com aquela dor, tentando acalmá-lo. Mas eu fiquei dias com um olhar ferido, com um olho machucado, irritada.
eu não conseguia enxergar direito, a luz incomodava, tudo incomodava, uma impaciência, porque o nosso olhar é importante. Mas quando ele está ferido, a nossa visão fica prejudicada. Como diz o bispo, o algo espiritual. Quando o nosso olhar fica ferido, a nossa visão fica prejudicada. Um olhar ferido altera a maneira como nós enxergamos a vida ao nosso redor. É exatamente o que estava acontecendo com esse profeta, o profeta Abacuque. Ele estava com um ferimento no coração diante de tudo que ele estava vendo, da injustiça. Ele estava com a visão prejudicada. E aí ele começa o livro, são 3 capítulos, e ele começa assim: até quando, Senhor? Quem nunca disse isso para Deus? Até quando? Até quando vai acontecer isso? Até quando o Senhor vai ver injustiça? Até quando o Senhor vai ver o que estão fazendo comigo? Deus, até quando essa situação? Até quando? E ele estava indignado, porque parecia que Deus não estava vendo. Até quando os maus, Senhor, vão continuar prosperando? O Senhor vai ficar com os braços cruzados? Indignação de um coração machucado. Provérbios diz que acima de tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida, todas as nossas emoções, as nossas percepções e as nossas decisões estão ligadas ao nosso coração. Por isso, se o nosso olhar está ferido, porque o nosso coração está ferido, as nossas decisões não vão ser boas decisões. O nosso olhar vai enxergar tudo diferente. O coração é o centro das emoções, e se ele está ferido, o nosso olhar está comprometido. Quando o coração sofre uma injustiça, uma decepção, uma rejeição, um abuso, uma situação que nós não entendemos, isso começa a mudar a forma como nós interpretamos tudo ao nosso redor. A gente não crê mais na mudança das pessoas. Não, a gente não consegue mais ver transformação. A gente vê as situações de maneira diferente das quais elas são, de fato. E muitas vezes nós mudamos o nosso olhar em relação a Deus. Sim, tem muita gente com raiva de Deus, mas não tem coragem de admitir. Abacuque admitiu, abriu o coração. Deus, eu estou bravo, até quando? Tem muita gente com raiva de Deus, porque coisas aconteceram que você ficou mal. Muitas coisas até que você mesmo escolheu. Quantas pessoas estão culpando Deus por as escolhas próprias? Estão vivendo consequências de escolhas erradas, estão magoados com Deus. Não vou mais servir, não vou mais à igreja, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar. Como se isso fosse afetar o coração de Deus. Deus nos ama, independentemente se estamos bravos com Ele. Ele não deixa de ser Deus, Ele não deixa de ser soberano, mas nós, o nosso coração, o nosso olhar, tudo à nossa volta não encaixa mais. Raiva oculta, porque é difícil você falar: eu estou com raiva do Senhor, mas Ele é o nosso Pai. Sim, muitas pessoas estão bravas porque Deus ainda não fez. Era exatamente isso que estava acontecendo com Abacuque. Ele estava indignado com a indiferença, aparente indiferença de Deus. As coisas estavam acontecendo e parecia que Deus estava de braços cruzados. Mas aí Deus responde. É bom a gente conversar com Deus, até mesmo para abrir o nosso coração, para dizer: Senhor, eu estou mal, o Senhor não está vendo. Deus responde assim, Abacuque 1:5: olhem entre as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Deus está dizendo: eu estou vendo, eu estou agindo, mas eu vou fazer uma coisa que vocês não vão acreditar. Vocês não vão crer, porque assim não é do jeito de vocês, é do meu jeito. Deus disse que ia trazer uma nação pior, para trazer julgamento para o povo que estava vivendo uma vida desregrada, cometendo tantas coisas, tantas atrocidades.
E aí ele fala: como é que pode? Como assim? Deus fala: eu estou vendo, eu estou preparado, eu já estou agindo, mas vai ser do meu jeito. Nunca é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus não age de acordo com a nossa lógica, Ele age de acordo com a soberania dEle. Deus não perdeu o controle da história só porque você perdeu o controle da situação. Ele nunca perde o controle. Nós vemos um capítulo da história, Deus está vendo o livro inteiro, porque Ele escreveu a nossa história inteira. O nosso fim, o último dia já está escrito, como o bispo pregou ontem, pelo dedo de Deus. Deus já fez tudo. Mas quando nós estamos feridos, é difícil entender. O ferimento, ele cria um filtro na nossa visão, e a gente passa a enxergar tudo através da dor. Uma pessoa ferida fere pessoas. Uma pessoa ferida perde a paz, é barulhenta. Uma pessoa ferida perde a clareza espiritual, ela não consegue mais discernir a voz de Deus das muitas vozes das pessoas e a voz do diabo, e são muitas coisas, é um tormento. Uma pessoa ferida não entende a lógica de Deus, a maneira como Deus faz as coisas. A dor, ela pode explicar a sua reação, mas ela não pode governar a sua visão. Você pode reagir a alguma coisa porque você está magoado e você está triste, mas isso não pode governar a sua vida. Isso não pode governar o seu coração. Quando o coração está ferido, a gente questiona Deus: por que o Senhor está abençoando quem não merece? Eu caí nesse erro muitos anos atrás. Eu queria engravidar. Eu ainda não tinha filhos. E aquela espera, meu Deus, como é difícil esperar, eu sei. E aí de repente a minha mãe liga e diz assim: olha, sabe aquela menina, aquela jovem? Então você acredita que ela está grávida? Ela era uma jovem de 16 anos, 17 anos. E ela estava desviada, e enfim, desviada dos caminhos de Deus, e nem estava num relacionamento sério. Gente, pensa na frustração quando eu ouvi aquilo. Deus, como assim? Eu sou casada, eu fiz tudo certinho, eu estou esperando, nós estamos no centro da tua vontade. Ainda piorei, falei, eu larguei tudo, Juliano largou tudo. E aí o Senhor pega e vai dar um filho para uma pessoa que não tem estrutura. E eu falava, enquanto eu falava, o Espírito Santo falou: fica quieta. Fica quieta, porque você não sabe o que eu sou capaz de fazer através da vida de uma criança. Para de falar das coisas que você não sabe. A gente não sabe os planos de Deus, mas a gente olha e fala assim: aquela pessoa nem está na igreja, aquela pessoa nem te busca, e ela está vivendo aquilo que eu queria viver, Deus. Ela está casando primeiro, ela está prosperando primeiro, as coisas estão acontecendo primeiro, e eu estou aqui, ó. E até quando? Até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Mas diz a palavra de que mesmo que uma mãe se esqueça de um filho que o amamenta, o Senhor não pode se esquecer de nós. Se não aconteceu, ainda não é o tempo. Ou se não aconteceu, não é o que Deus tem para você. Quando alguém está vivendo algo que a gente quer viver, a gente precisa realmente dizer para o nosso coração: aquietai-vos, aquieta a alma, porque Deus está no controle. Abacuque estava frustrado com os maus se dando bem. Quando o olhar fica ferido, a nossa fé vai embora, porque você começa a pensar: Deus não está me vendo, Deus não está fazendo nada. Mas Deus sempre vê tudo, e nada escapa dos olhos dele. Fato é que feridas escondidas não são curadas. Elas precisam ser expostas diante de Deus, como ele fez.
Ele foi sincero, e é isso que Deus quer que você seja. Que você não fale para as pessoas. Quantas pessoas estão reclamando de Deus para outras pessoas, ou insinuando que as coisas não acontecem. Você não tem coragem de dizer que Deus não está fazendo, mas você fica: as coisas não acontecem para mim, nada acontece para mim, todo mundo ao meu redor. Mas as pessoas não podem te ajudar, porque tem coisa que só Deus pode fazer por você. Então você tem que ir para Ele, chegar para Ele e dizer: Deus, eu estou com o meu coração ferido, o meu olhar está ferido, eu não acredito mais nas coisas, eu não acredito mais na mudança do meu marido, eu não acredito mais na mudança da minha esposa, dos meus filhos. Me ajuda, cura meu coração, restaura a minha visão. Você tem que falar para Ele. Abacuque fez isso, ele abriu o seu coração diante de Deus. Ele derramou sua dor diante do Senhor. E Deus vem com a resposta: meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Deus não explica nada. Deus só diz: o meu justo viverá pela fé. A vida com Deus não é sustentada por explicação, ela é sustentada pela fé. É você acreditar mesmo sem entender. Você precisa acreditar na soberania de Deus e no caráter dele. Como um pai, depois da DR, depois de expor seu coração, ele muda. Você vai ver a sequência, ele começa a mudar, porque ele começa a olhar para a soberania de Deus. Ele começa questionando e termina adorando a Deus. O profeta passa da crise para a confiança. Assim como muitas vezes nós estamos em crise, mas logo o Espírito Santo nos lembra de tudo que Deus já fez. E aí a gente de novo é encorajado e tem um olhar renovado. Ele volta a reconhecer a grandeza de Deus. As circunstâncias não mudaram, mas o coração dele mudou. E aí ele vem com essa passagem que nós conhecemos, tão forte. Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. É isso que acontece quando o nosso olhar é restaurado, quando o nosso coração é curado, porque olhamos a soberania de Deus e o caráter de Deus. Sabe que eu falei isso para o Senhor 2 vezes, em 2 perdas. Deus me deu a Valentina, mas até o Davi chegar eu passei por 2 abortos. E quando eu passava pela curetagem eu dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. E eu perdi de novo: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. E Deus ouviu a minha oração e o Davi veio no tempo certo. Não permita que seu olhar fique ferido, que a sua visão fique distorcida. Quando o nosso coração é curado, a nossa visão é restaurada. Quando a nossa visão é restaurada, nós começamos a crer novamente. Nós começamos a crer na transformação das pessoas. Nós começamos a crer nas famílias restauradas. Nós começamos a crer no agir de Deus em todas as coisas. Mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que ainda não aconteceu o que você tanto deseja, mesmo que a injustiça ainda esteja acontecendo, mantenha o seu coração no Senhor. Mantenha o seu olhar no Senhor. Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você não sabe. E Ele faz o que você não consegue fazer. Você só precisa confiar. Você não precisa entender, mas você precisa confiar que Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa mensagem. Eu sei que teve endereço certo. Eu sei que nessa noite o Senhor está restaurando visões. O Senhor está curando corações. O Senhor está trazendo feridas expostas, Pai, expostas diante do Senhor, porque o Teu amor é o bálsamo, o Teu caráter é a verdade.
Só o Senhor pode fazer por nós aquilo que nós tanto desejamos. Mas os teus olhos estão em nós. O Senhor não perdeu o controle da situação, mesmo que a gente já tenha perdido. O Senhor já tem tudo determinado, Senhor. E nessa noite o Senhor está trazendo encorajamento, o Senhor está trazendo alento para o nosso coração, dizendo que vai acontecer no seu tempo, que as coisas, Senhor, que o Senhor não se esqueceu de nenhuma de suas promessas, que nós temos sim que conversar com o Senhor, que nós temos que expor o nosso coração diante do Senhor, porque só o Senhor é capaz de trazer a palavra certa para o nosso coração. Assim como o Senhor falou com Abacuque, assim como ele teve o olhar restaurado, e que ele passou de revoltado a adorar ao Senhor, cantando ao Senhor, adorando ao Senhor, dizendo que ele caminharia com os pés como os da corça, alto como o da corça. É isso que o Senhor faz para aqueles que param tudo e conversam com o Senhor e expõem para o Senhor a ferida do coração. Obrigada por falar conosco. Obrigada por trazer essa palavra, Senhor, de amor, porque o Senhor é bom em todo tempo, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você recebeu a listinha de salvação? Essa listinha tem 7 nomes, onde você preenche 7 em cima, os mesmos 7 você repete embaixo, destaca, fica com um, ora, e o outro você traz para mim. A gente vai orar por salvação, exclusivamente por salvação, para que Deus alcance essas pessoas. Quantos testemunhos nós temos em São Carlos, de pessoas que eram completamente resistentes ao Evangelho, preconceituosas em relação à igreja, hoje não só foram para a igreja, se batizaram e até servem, estão servindo nos nossos ministérios. Deus tem feito tantos milagres, e por isso que nós insistimos em orar. Então, se você tem o nome, coloca aí, mesmo aquelas pessoas que você fala assim, são impossíveis, essas que Deus ama, porque a glória é dele, não é? Quando essa pessoa se rende diante do Senhor, acabou, não é? Todo mundo olha e fala assim, não tem como, é Deus, é Deus. Na Missão Encorajamento a gente vê isso o tempo todo. Essa semana mesmo o pastor Jefferson contou para mim um testemunho. Ele estava chegando na padaria e uma pessoa falou para ele de um parente que estava na quinta-feira, falou assim, ó, ele é impossível, odeia igreja. Foi para a igreja, se rendeu diante de Jesus, e todo mundo ficou espantado. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor vai fazer com aqueles nomes que você está escrevendo aí. Amém? Se você já escreveu, traz para mim. Nós vamos orar agora por todos esses nomes e pelos nomes que já estão aqui nessa urna. Eu creio que Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. É verdade. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo bem? Deus abençoe. Ah, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, tudo bem? Deus abençoe. Como vai? Obrigado. Obrigado, Beatriz. Tudo bem? Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Obrigado. Deus abençoe, obrigado, obrigado. Deus abençoe, obrigado, viu? Boa noite, tudo bem? Deus abençoe, viu? Opa, aqui. Obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado, obrigado. Como vai? Obrigado, obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe, Deus abençoe. Obrigado, obrigado, viu? Obrigado. Como vai? Tudo bom? Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, que legal. Deus é bom, né? Que bom. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, viu? Boa semana. Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Ganhei até uma cartinha, que legal. Tudo bem? Obrigado, viu?
Deus abençoe. Estende as suas mãos aqui. Senhor, nós queremos te agradecer por esses nomes, porque sabemos que antes deles surgirem no coração dessas pessoas, eles estavam já no seu coração. E eu desejo do fundo do meu coração e clamo ao Senhor que esses nomes estejam escritos um dia no livro da vida, o livro da salvação daqueles que estarão diante do Cordeiro. Pai, nós agradecemos porque sabemos que o Senhor pode salvar. Só o Senhor pode salvar. Não existe outro nome que salva, é o nome de Jesus. Alcança essas pessoas onde elas estiverem, Senhor, porque o seu poder é infinito. Que a glória do Senhor esteja sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Eu só quero adorá-lo. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. obrigado, Jesus. Obrigado porque estamos numa cidade que pertence ao Senhor. Araraquara está debaixo do teu propósito. O teu dedo, Senhor, move aquilo que ninguém consegue mover. O teu dedo faz coisas que ninguém consegue explicar. E quando o teu dedo age, ninguém pode impedir. Araraquara pertence ao Senhor. Que cada vida, que cada coração aqui nessa noite se renda diante da tua palavra. A tua palavra que nunca volta vazia. Usa-nos, Deus, que esse lugar seja dominado completamente pelo teu Espírito Santo. Que a tua voz seja a única a ser ouvida. Que o Senhor traga discernimento, sabedoria e entendimento sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Tem dois assuntos que estão dominando a internet, a televisão nesses últimos dias, não é verdade? O é o escândalo do Banco Master. Cada dia uma descoberta, cada dia um escândalo sobre isso. O outro assunto é o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Se você acompanha as notícias internacionais e tem visto essas atualizações dessa guerra, desse conflito, eu tenho lido bastante coisas sobre isso. Toda vez que eu marco que eu vou para Israel, acontece alguma coisa, acredita? Tinha viagem marcada para Israel agora, recente, e mais uma vez esse cenário de insegurança. Analistas dizem que essa guerra, que está apenas começando, ou seja, está longe de terminar, esse conflito, ele é uma mistura de tecnologias extremamente modernas. É uma guerra diferente, é um conflito diferente. Ao mesmo tempo que a gente tem estratégias modernas, a gente também tem estratégias muito antigas. Você vai ver drones com alta precisão, satélites militares, inteligência artificial sendo usada numa guerra, ataques cibernéticos. Mas algo que continua fazendo a diferença em todas as guerras, e nessa também, é uma estratégia já antiga. E essa estratégia é o engano. Eu estava lendo sobre isso esses dias e eu pensei, uau, que espiritual. O engano como uma grande arma de guerra. Isso não é de hoje. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre o engano. Porque o nosso inimigo espiritual, o diabo, ele trabalha exatamente assim todos os dias.
Ele não começa com violência. A guerra dele não chega com ele chutando a mesa, o pau da barraca, a barraca inteira. Não. Ele começa destruindo aos poucos, através do engano. E assim foi desde o começo. O engano vai aparecer logo nas primeiras páginas da Bíblia. E o que está por trás é uma grande guerra, só que espiritual. É sobre isso que eu quero falar hoje. Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, depois o verso 13, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A serpente disse à mulher: Certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia que comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela, e ele o comeu. Então, verso 13, o Senhor perguntou à mulher: O que foi que você fez? E a mulher respondeu: A serpente me enganou, e eu comi. Essa é a primeira vez que a palavra engano aparece na Bíblia. Você vai ver o diabo usando toda a astúcia para atacar Eva e consequentemente Adão e consequentemente a gente. Porque o inimigo, ele queria destruir o quê? A intimidade com Deus, que foi quebrada exatamente ali. E foi resgatada depois por Jesus, mas foi quebrado ali. A promessa sobre a descendência queria comprometer o futuro que Deus havia preparado. E não mudou não, irmãos. O diabo continua guerreando e usando de todos os enganos para tentar te separar do Pai, te manter longe de Deus. Não se engane, ele quer comprometer a promessa sobre os nossos filhos. Ele quer atrapalhar e destruir, se possível, o nosso futuro eterno. No Éden, eu repito, ele não começou com um ataque direto. Ele começou alterando a percepção. Ele fez o errado parecer razoável. Ele fez a desobediência parecer inteligência. É assim que o engano entrou na história humana, e é assim que continua até hoje. Por isso o Senhor colocou no meu coração fazer o seguinte com vocês hoje. Eu quero olhar para algumas estratégias atuais de guerra e mostrar para você como elas se parecem com as estratégias do inimigo nas nossas guerras espirituais. Eu quero desmontar hoje 5 formas de engano. O primeiro, o engano da falsa sensação de paz. Uma das estratégias mais usadas em guerra, inclusive nessa dos Estados Unidos contra o Irã, é fazer com que o inimigo acredite que não existe perigo. Eu vi uma reportagem, mostrei para o pastor Felipe bem no dia, lá na academia, tinha acabado de receber, mandei no grupo dos pastores, uma reportagem do Fantástico extraordinária, mostrando exatamente como os Estados Unidos conseguiram entrar no território do Irã, destruir tantas coisas e matar o líder supremo. Essa reportagem mostrou a capacidade dos aviões de entrar nos computadores do Irã.
usando a inteligência artificial, eles entram nos sistemas. Esses ataques modernos, eles confundem os radares, eles criam distrações. E o interessante da reportagem, a reportagem diz que quem está olhando para os sistemas, acredita que está tudo normal, que está tudo bem. Mas na verdade o ataque já começou e as bombas estão caindo e eles não perceberam. Uau! Espiritualmente é exatamente assim que acontece. Como o inimigo tem criado uma falsa sensação de segurança. A pessoa começa a pensar que está tudo bem. E quando ela pensa que está tudo bem, e na verdade não está, ela está sendo enganada. Ao pensar, não tem problema. Isso não é tão sério assim. Eu continuo bem com Deus. Mas lentamente tem algo acontecendo. Um bombardeio está a caminho. E a vulnerabilidade está cada vez maior. Por quê? Porque a oração foi diminuindo. Porque infelizmente você aumenta a sua oração só quando você percebe que realmente está em guerra. Mas quando você acha que não está e o inimigo está te enganando, você deixa de orar como você deveria orar. Ou vai orar, mas não ora com estratégia de guerra. Faz aquela oração meia boca, sabe? Quantas vezes chegamos cansados ou acordamos com pressa e simplesmente oramos num dia de guerra, mas sem perceber que é um dia de guerra. A gente ora como uma oração comum, e não tem como você usar uma arma comum para um dia de guerra. A vigilância vai diminuindo, a sensibilidade espiritual vai diminuindo. E quando a pessoa percebe, as bombas vêm à tona. O perigo não é quando a guerra é visível. O perigo é quando parece que não existe guerra. O inimigo não precisa convencer você a fazer algo absurdo. Ele só precisa convencer você de que não há perigo. Não seja enganado pelo sentimento de uma falsa proteção, ao ponto de você baixar a guarda e relaxar naquilo que vai realmente te proteger. Segundo engano, é lutar contra o alvo errado. Hoje mesmo eu vi uma reportagem sobre alvos errados. Que alvos errados? É criar alvos falsos. Isso está acontecendo agora lá no Irã. Os Estados Unidos fizeram isso contra o Irã, e o Irã está fazendo isso de uma forma como nunca foi visto contra os Estados Unidos. Mas isso não é novo, isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Exércitos, eles criam tanques infláveis. Tem aparência de tanque, mas não é tanque, é inflável, cheio de ar. Eu vi hoje uma cena estarrecedora de drones, todos falsos, aviões falsos, estruturas cinematográficas, tudo para confundir o inimigo. Na Segunda Guerra fizeram até uma cidade falsa, uma pista de pouso falsa. Então, é percebido pelo radar, eles olham e pensam, é alvo, mas não é alvo, é falso. Eu vi hoje na reportagem que a China está vendendo isso para o Irã. Sabe, isso é tão simples e ao mesmo tempo é tão forte, porque qual que é o objetivo por trás disso tudo? Por que eles colocam um tanque de guerra inflável, um drone inflável, um alvo fácil? É simples, é fazer o inimigo gastar milhões de dólares de um míssil para atingir
um brinquedo inflável. É fazer o inimigo gastar o quê? Recurso. É fazer o inimigo fazer o quê? Gastar energia. É gastar tempo. Porque enquanto você estiver combatendo um falso alvo, você está perdendo tempo. Você não está vencendo guerra. Qual que é a estratégia? Fazer você perder a sua força, mirando a coisa errada, o alvo errado, enquanto o verdadeiro ataque está acontecendo em outro lugar. Gente, isso aqui é espiritual demais, porque é exatamente isso que eu vejo o inimigo tentando fazer com as nossas vidas todos os dias, criando falsos alvos para a gente. O que é o falso alvo? Enquanto o verdadeiro inimigo está agindo em outra parte. Qual que é o falso alvo? É quando você luta contra o inimigo errado, que não é inimigo. É quando o marido entra em guerra contra a esposa. É quando os pais entram em guerra contra os filhos. Irmãos contra irmãos. Cristãos contra cristãos. E enquanto isso, o inimigo está fazendo a festa, destruindo coisas que são realmente importantes para nós. Uma das maiores vitórias do inimigo é quando ele consegue fazer você lutar contra quem você deveria amar. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Pode acreditar, seu inimigo não é quem você deveria amar. Quando o inimigo consegue você lutar com a pessoa errada, ele já começou a vencer. Porque agora você está o quê? Gastando energia emocional. Falava com a bispa hoje sobre isso, sobre assuntos que geram um desgaste emocional. E às vezes a gente está tão concentrado naquilo e a gente não consegue perceber que o inimigo não é esse. É o que está por trás. Para de perder energia lutando contra aquilo que você não deve lutar. Para de ficar perdendo tempo. Para de ficar destruindo relacionamentos, recursos espirituais que poderiam ser usados de outro jeito contra o alvo errado. Terceiro, o engano. O engano das falsas alianças. Isso acontece nas guerras, isso está acontecendo agora, lá no Oriente Médio. Espiões são enviados, eles se infiltram, eles entram no meio do povo, fazem pesquisa, mandam relatório. Quando o inimigo percebe que não pode vencer pela força, ele tenta como? Com aliança. A Bíblia vai mostrar para a gente um exemplo claro disso. Lembrei disso hoje à tarde. Josué capítulo 9, quando você lê do versículo 3 até o versículo 15, eu vou resumir aqui, mas diz assim: quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, recorreram a um ardil, a um engano, a uma mentira. Levaram sacos velhos, odres rachados, sandálias gastas, roupas velhas, pão seco e mofado, e disseram: viemos de uma terra distante, faça um tratado conosco, faça uma aliança com a gente.
Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor. Isso é forte. Foram enganados. Josué foi enganado, porque ele não deveria fazer aliança. Aliás, Israel teve que entrar numa guerra, porque fizeram uma aliança com os gibeonitas. E aí foram atacar. Os inimigos dos gibeonitas vieram, e como Israel tinha prometido, tinha feito uma aliança, eles tiveram que entrar numa guerra que não era deles. Esses inimigos criaram um cenário, sabe? Tudo parecia ali verdadeiro, mas era teatro. Você entendeu? Israel analisou a aparência, mas não buscou discernimento. É o que a gente faz. Faz aliança com quem não deveria. Nem toda aliança fortalece a sua vida espiritual. Pelo contrário, tem alianças que minam, que destroem, que enfraquecem a sua fé. A verdade é que algumas companhias mudam lentamente as suas convicções, a forma de você enxergar, de pensar. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, verso 33, ele diz assim, como que ele começa? Não se deixem enganar. Olha o engano aqui, ó. Não se deixem enganar. Não sejam enganados. As más companhias corrompem os bons costumes. Algumas pessoas entram na sua vida como amizade, mas saem deixando a sua fé mais fraca. Cuidado. Por muitas vezes esse engano tem destruído futuros. Quarto engano é o engano da informação. Na guerra moderna existe algo chamado guerra de informação. E essa guerra é muito poderosa, porque o objetivo é controlar aquilo que o inimigo acredita. Porque quem controla a informação vai controlar as decisões. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. O texto que nós lemos mostra que a serpente, ela não começou negando Deus, ela começou distorcendo a verdade. O inimigo continua fazendo isso até hoje. Ele altera as percepções, ele faz o pecado parecer pequeno, ele faz a verdade parecer exagero, preconceito, qualquer outra coisa. Ele faz a santidade parecer radical demais. O inimigo não precisa destruir a verdade, ele só precisa distorcê-la. E às vezes ele conta tantas mentiras para você sobre você mesmo, às vezes inflando o seu ego, ou às vezes te diminuindo de uma forma que você não é. Como nós precisamos de discernimento. Isso é guerra. E o engano é te roubar a verdade. Quinto e último, o engano do desgaste espiritual. Percebe que esse conflito podia até ter terminado já. Se os países quisessem. Mas a estratégia de guerra é sempre cansar o inimigo. Não destruir rapidamente, mas desgastar, sabe? Lentamente. Espiritualmente o inimigo faz a mesma coisa. Ele trabalha assim. Ele tenta cansar você e você não percebe. Cansar a sua fé, cansar dentro do seu casamento, sabe? Cansar no seu propósito, cansar na caminhada. Porque quando a pessoa está cansada, ela começa a baixar a guarda. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Muitas pessoas não caem
porque abandonaram Deus de uma vez. Elas caem porque foram se cansando no meio do caminho. A Bíblia fala sobre muitos enganos. E eu separei mais 3. Tiago, capítulo 1, vai dizer assim: não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Isso aqui é forte, e eu vou explicar. A Bíblia está dizendo para você não se enganar, porque nem tudo que parece bom vem de Deus. Algumas coisas parecem boas por fora, mas elas não têm origem certa. O que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus traz direção. O que vem de Deus traz vida. Se não é de Deus, não é bom. Agora, se é de Deus, por mais que tenha dificuldades, fique tranquilo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus converte, porque se vem dele, a correção pode vir dele, é para o seu bem. A dificuldade pode vir dele, é para o seu bem. Se vem de Deus é bom, se não vem, não é. Não tenta maquiar, não tenta manipular, não seja enganado, não se engane. Mais um engano, Gálatas capítulo 6, verso 7. Mais uma vez a Bíblia começa dizendo: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Está aqui um grande engano. As pessoas ignoram a lei da semeadura. Não tem jeito. O texto está dizendo: não se engane, não se deixe enganar. O que o homem semear, ele vai colher. Você não pode plantar desobediência e esperar colher bênçãos, paz. Não tem como. Então é importante você entender que tipo de semente que você está plantando hoje. Não se engane. E mesmo que você esteja plantando coisas boas e às vezes não está colhendo, eu gosto muito de uma frase que diz assim: não avalie o seu dia pela colheita, avalie o seu dia pelas sementes que você plantou. Porque se você plantou boas sementes hoje, fique tranquilo, não se engane. O diabo tenta te enganar dizendo assim: não vai ter colheita, você plantou, você fez. Ei, não tem como, você plantou, você vai colher. Não se engane, não deixe ser enganada. Se você tem plantado diante do Senhor, fique tranquilo, está crescendo no lugar onde você não vê, mas vai chegar a hora de crescer, vai chegar a hora de aparecer, porque tudo que você planta, você colhe. A Bíblia diz: aqueles que saíram plantando e chorando, voltarão alegres com seus feixes nas mãos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Tiago capítulo 1 verso 22 tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Na minha tradução é: não se enganem. Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes da palavra. Ou seja, para de se enganar. Ouvir a verdade e não colocá-la em prática é uma forma de engano. Esses dias a gente estava reunido com os amigos, e um deles, a gente estava conversando sobre administração. Os amigos pastores, a gente estava conversando sobre administração de igrejas, sobre contas, programas. E aí um deles pegou e falou assim: olha esse programa aqui é o máximo, porque aqui ó, você coloca aqui a despesa das missões, aqui assim, 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 ele faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. No meio da conversa ele disse assim: olha, eu ainda não testei ainda. A hora que ele falou isso eu não ouvi mais nada. Eu falei: amigo, deixa eu te falar uma coisa,
Você está falando que tudo isso é bom, mas você nem testou? Não convence. Sabe aquela pessoa que chega para você e fala assim, você está com dor de cabeça, você está com dor no estômago, você está com alguma dor, a pessoa fala assim, não, sabe o que você faz? Pega, sabe aquele capim assim, você pega aquele capim, coloca no fogo, ferve e tal, você não vai ter nunca mais, vai sarar você completamente. Aí você faz aquela pergunta básica, você já tomou? Não. Você é louco de fazer isso? É a mesma coisa, queridos irmãos. Nós temos a palavra, nós precisamos colocá-la em prática, senão seremos apenas teóricos. Tem gente que fala com Deus, mas não conhece Deus. Fala de Deus, mas não conhece Ele. Porque não vive. Não se engane. O engano começou no Éden, mas a resposta de Deus veio na cruz. Na cruz, Jesus confrontou a maior mentira da história, a mentira de que Deus abandonou o ser humano. A palavra de Deus diz em João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é algo, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. E quando a verdade entra na sua vida, quando a verdade entra no seu coração, o engano perde o poder. Talvez você esteja vivendo hoje uma falsa segurança. Talvez você esteja lutando contra o alvo errado, e Deus te mostrou hoje que você está lutando contra o alvo errado. Talvez você tenha feito alianças que estão enfraquecendo a sua fé, que estão te afastando de Deus. Talvez você tenha acreditado em mentiras. Mas hoje Deus está chamando você para sair do engano, desse cansaço espiritual, para você voltar para a verdade, para o renovo dEle, e viver o que Ele tem para você. Pede para Ele te renovar. Fica de pé, coloca a mão no seu coração, deixa Ele te renovar. Renova-me, Oh Senhor, Senhor Jesus. renova-nos, Deus. Nós não queremos ser enganados. Já não quero ser Senhor. igual. Agora, Deus, venha, abra os nossos olhos, Renova-me, tira toda mentira, Senhor Jesus. todo engano seja desmascarado. Põe em mim teu coração, Oh Senhor, porque tudo que há dentro de Senhor. mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, no nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, nessa guerra espiritual que muitas vezes não percebemos, que não observamos, que ignoramos, nós não vamos ser destruídos. Eu quero declarar diante do Senhor, diante de todos aqui hoje, Senhor, que nós estamos nos levantando diante de Ti, Pai, com percepção do Teu Espírito. Nos dê agora discernimento, amplia a nossa visão, aumenta a nossa sensibilidade, perdoa-nos por muitas vezes não entender a guerra que estamos vivendo. Guerra dentro da nossa casa, guerra para nos destruir, para acabar com a nossa família, para interromper os sonhos dos nossos filhos, as promessas. Senhor, não permita a gente ser enganado com os falsos alvos. Nós não queremos perder tempo, energia, força. Ensina-nos a enxergar o que está por trás da situação.
Traga clareza para os teus filhos agora. Restabeleça a paz dentro de casa. Nós não podemos lutar uns contra os outros. Nós somos de um exército só, Senhor. Pai, no nome de Jesus, livra-nos das falsas alianças, do mal disfarçado de bem, dos falsos sorrisos, dos falsos abraços, daqueles que querem, na verdade, nos tirar do centro da tua vontade. Que a máscara seja exposta, que o seu nome seja exaltado, Deus. Não nos deixe ser enganados pela aparência. Nós queremos sempre buscar o Senhor. Renova-nos agora, Pai. Fortaleça-nos agora, Pai. Que a informação verdadeira esteja dentro de nós, a tua palavra, a tua verdade. Pessoas que entraram aqui hoje, Senhor, precisando demais de uma vitória, mas talvez nem sabiam que estavam em guerra. Eu declaro que no mundo espiritual, os teus anjos já estão lutando agora em nosso favor, desarmando o inimigo. Porque diante de ti, Jesus, o inimigo tem que se prostrar. Não é a nossa força, é o teu poder, é o teu Espírito. Traga clareza para nós, Senhor. Senhor, eu sei que existe uma guerra espiritual tão grande, para que muitas pessoas não viessem aqui hoje, para que elas não tomassem a decisão mais importante da vida delas. Mas, Senhor, eu quero declarar que nada vai impedir o Senhor de salvar essas pessoas hoje. Porque o Senhor é quem convence, o Senhor é quem toca, o Senhor é quem mostra. Então, coloca o teu amor agora sobre elas. Se você está aqui hoje e você nunca orou entregando a sua vida para Jesus, talvez você está tentando lutar sozinho e sendo enganado a vida inteira. Te ensinaram tantas coisas erradas. Há um Deus que te ama, que te ama mais do que qualquer homem poderia te amar, mais do que qualquer mulher na vida poderia te amar. Ele te ama tanto que Ele entregou o Filho dele por você. Jesus, Ele se entregou naquela cruz para pagar uma conta que você não podia pagar, para te dar acesso ao Pai, ao céu. Não é religião, é relacionamento. Não é sobre placa de igreja, é sobre um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Pode ser que eu nunca mais te veja, mas hoje a oportunidade que Deus está nos dando é de orarmos juntos. E eu quero fazer por você o que fizeram por mim quando eu tinha 17 anos e eu entrei naquela igreja, com uma família completamente disfuncional, com um pai alcoólatra, eu vivendo em festas, longe da presença de Deus. Eu entrei na casa de Deus e Deus entrou no meu coração. Improvável, e estou aqui hoje falando para você. É isso que Deus quer fazer, Ele quer usar você, talvez improvável, para alcançar tantas outras pessoas através do amor dEle. Ele quer começar por você. Toda a transformação da minha família começou comigo. Quem sabe por você, que Deus vai fazer uma grande mudança dentro da sua casa. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero terminar orando por você que hoje vai confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Como é que é isso, bispo? A Bíblia diz que a salvação é por fé, é graça, é favor imerecido. Você tem fé que Jesus morreu por você, que ressuscitou por você.
Esse é o primeiro passo. O resto é o próprio Espírito que vai te ensinar, porque Ele vai habitar em você. Como é que eu faço isso? Se posicione. Ah, mas o meu passado, o diabo vai mentir para você dizendo que você é isso, que você é aquilo, que você... Deus sabe tudo que você é. Ele não vê a semente que você é hoje, Ele já vê os frutos que você vai produzir amanhã. Se você quer entregar sua vida para Cristo, eu quero orar por você. E você vai levantar a mão onde você está e você vai dizer: sou eu. Eu quero, bispo, pode orar por mim, porque hoje eu quero entregar minha vida para Ele. Eu quero ter um relacionamento com Ele. Isso, levanta a mão, fica com a sua mão levantada para eu saber que você quer que essa oração seja para você. E agora eu quero pedir uma coisa ainda mais ousada para você. Eu quero pedir para que você venha aqui na frente, aqui do meu lado. Eu quero olhar por você. Vem aqui, vem aqui. Não tenha vergonha. Isso, sai do seu lugar. Vem aqui. Deus já escreveu. Glória a Deus. Ele é o escritor. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, viu? Glória a Deus. Que bom que você veio, viu? Glória a Deus pela sua vida, viu? Venham, venham, venham. História Deus já escreveu. Venham. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta. Que bom que você veio, viu? Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio, seja bem-vinda, viu? Que bom que vocês vieram. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom. Sou apenas uma carta viva. Que bom. Que bom que você veio. Seja bem-vinda. Jesus estava te esperando. Uau. Glória a Deus. Que bom que você veio, viu? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Isso, vem aqui. Que lindo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Jesus tem um propósito tão lindo na vida de vocês. Não fique aí. Eu ainda te espero. Vem aqui. Eu não estou te forçando a nada. Eu não estou te oferecendo uma igreja, não. Eu estou te oferecendo um recomeço com Cristo. Não importa o seu passado, importa o seu futuro. É o dedo dele que vai escrever uma nova história. E ele não falha. Sempre tem lugar na mesa. É a graça dele nos chamando. Levante as mãos em direção a eles. Senhor, obrigado. Porque o Senhor escolheu, o Senhor chamou, o Senhor quem convenceu. E o que o Senhor pode escrever é tão lindo que eles não conseguem nem imaginar. O Senhor conhece um futuro lindo sem dor. Um futuro lindo, onde a Tua presença é quem governa. Enche essas pessoas agora da Tua presença, Senhor. Mora nelas com o Teu Espírito, Senhor. O Senhor pode fazer coisas tão grandes através dessas pessoas. Entregue a elas os Teus dons. Coloque nelas a capacidade de discernimento, de entendimento. Habita nelas, Pai. O Senhor conhece as dores, o passado, as guerras espirituais travadas. Mas o fato delas estarem aqui hoje mostra que o Senhor venceu. Porque maior é o Teu poder. E agindo o Senhor, ninguém vai poder impedir.
Então eu quero declarar uma nova vida a partir de hoje. Não com a força humana, mas com a força do Teu Espírito Santo. Aquilo que é muito difícil, não é difícil para Ele. Ele pode. Ele não só pode, Ele quer fazer. Ele quer te livrar daquilo que é mais forte do que você, daquilo que te domina. Ele é forte. E quando você reconhece que não consegue, começa o agir dele. Ele te liberta. Ele te liberta. Ele te liberta. O sangue dele é poderoso, o nome dele é poderoso. Ele renova a sua mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade dele. Renova os seus pensamentos, tirando os pensamentos maus, ruins, distorcidos, e colocando pensamentos de paz, de amor, de fé, porque a fé vem dele mesmo. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vocês ouviram a palavra de Deus, então sejam cheios de fé. Não fé em vocês, porque o coração do homem é enganoso, mas fé nele. Não fé na fé, fé nele. Ele é suficiente. Ele é suficiente para fazer tudo, para consertar o que precisa ser consertado. Não existe nada quebrado que ele não refaz. Ele é o oleiro. Ele pega o vaso e faz de novo. Quando o vaso quebra na mão dele, ele refaz. Ele está trabalhando. Ele faz um vaso melhor, sabia? Porque o vaso é de barro, mas o que ele coloca dentro do vaso é precioso. E ele está enchendo o vaso dele, do poder dele. Você tem valor. Você tem valor. O diabo diz que não. Você já ouviu que não? É mentira, você tem valor. Ele comprou você. Ele pagou um preço alto por você. Escolhido não tem escolha. Ele te atraiu com o olhar de amor dele. Não existem coincidências. Existe propósito. E o propósito dele está escrito. Você só precisa confiar e ter paciência. Espera nele. É quando você diz assim para a sua alma, como o salmista disse: aquieta, ó minha alma, espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Aqueles que saíram chorando voltarão alegres. O salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Estamos como os que sonham. Que o sonho de Deus seja real sobre você. Que te traga alegria de verdade. Que te traga paz de verdade. Uma paz que não pode ser comprada e não pode ser negociada e também não pode ser tirada. A verdadeira paz. A paz de Cristo. A paz que excede todo entendimento. É essa paz que eu declaro sobre vocês agora. Paz.
céu aberto, caminhos novos, que todo impedimento seja retirado, barreiras removidas. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos hoje. E eu reconheço Jesus Cristo como meu único Senhor e como meu único Salvador. Cumpra o teu propósito em mim. Usa-me para que o seu nome seja engrandecido. Eis-me aqui até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Procura aí, ó. Atrás de você sempre tem alguém aí, ó, querendo te dar um abraço. É, isso. Que legal. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Que lindo. Tá vendo aquela luz ali, ó? Vocês poderiam ir até ela. A Jennifer, a gente quer anotar o nome de vocês, porque a gente quer orar por vocês. E a gente só precisa saber o nome de vocês para a gente orar por vocês. Vocês não estão sozinhos nessa guerra espiritual. Nós estamos com vocês. Deus abençoe vocês. Levante as mãozinhas, todos vocês. Que prazer estar aqui mais uma vez. Voltem para casa guardados pelos anjos do Senhor. E quando o engano aparecer diante de você, você não vai cair mais. Porque hoje o Senhor removeu todas as armadilhas e todos os enganos que estavam escondidos ao longo do caminho. Que a graça de Jesus, o Filho de Deus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com você hoje, amanhã e todos os dias. Até breve, em nome de Jesus. Vão com Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus. Minha história Deus já escreveu. Ele é o escritor e eu sou apenas uma carta viva de Deus.